Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo à TV Canção Nova, que te oferece essa beleza de programa. Um programa que tenho certeza que ilumina a sua vida, ilumina a sua inteligência, ilumina o seu coração. Porque aqui tratamos da Palavra de Deus. Um livro precioso, um livro que Deus deixou para nós. Ele é o autor deste livro que foi deixado para nós com as suas mensagens, as suas palavras. Então, louvado seja Deus por você que está aqui. Quero receber que você que nos acompanha pelo canal do YouTube, tanto o meu, Dom Frei Gilson Som do Monte, e de Dom José Francisco Falcão. Esse programa que acontece toda semana e é uma alegria estar com você. Gente, estamos meditando sobre o pecado original. Aqui nós tratamos, neste programa, mais do Antigo Testamento e estamos tratando a temática do pecado original. Está sendo incrível, você que não viu os programas passados, vale a pena você ver, tá? Vale muito a pena. E nos programas anteriores, nós estávamos falando do pecado dos anjos. Nossa, como tem sido maravilhoso. Quando é que os anjos pecaram? Qual foi o pecado deles? E tantas perguntas interessantes foram feitas nos programas passados. E é a partir daqui que a gente ainda vai continuar nesta temática dos anjos decaídos. E as perguntas que eu tenho para fazer para Dom José são muito interessantes. Então fique conosco até o final deste encontro, deste programa. Tenho certeza que você vai aprender muito. Antes, quero acolher no nosso meio Dom José Falcão, que já está no meio de nós. Sua bênção, Dom José. Alegria ter o senhor aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria para mim estar aqui também. Dom José, está sendo maravilhoso esses programas. Estamos falando dos anjos decaídos. Eu creio que ficou muito clara aquela questão, qual foi o pecado dos anjos, ou quais foram os pecados dos anjos. Vimos que orgulho e inveja, e talvez o orgulho veio antes da inveja. Mas agora, eu queria fazer uma pergunta que eu tive essa dúvida quando eu era criança. Eu me lembro que eu tinha uns 7 aninhos, 8, e eu me fazia essa pergunta. Beleza que existem os demônios, eu aprendi que... Beleza? Não, no sentido bom. que entendido. Tô brincando. Entendi que tem os demônios. Desde criança eu tinha entendido aquilo. Existem os demônios, eles se rebelaram contra Deus. Deus criou os anjos bons, eles se rebelaram. De pequenininho eu aprendi isso. Mas eu me perguntava, mas é simples, é só eles se arrependerem. Se os anjos maus se arrependerem, igual a gente pode se arrepender depois de um pecado, está tudo resolvido. Então, se Deus perdoa eles, se eles se arrependem, não vai ter mais demônio? Eu pensava assim, Dom José, quando eu tinha 8 anos. Então, é a mesma pergunta eu volto a fazer agora com 38 anos. Por quê? Que os anjos... Por que não? Os anjos decaídos podem um dia se arrepender? Não podem. Há uma diferença sutil. Ela é nocional, mas é preciso que a gente apresente essa diferença, a diferença entre intuição e dedução. O raciocínio. O raciocínio intuitivo, ele não precisa de premissas para afirmar alguma coisa. Já o raciocínio dedutivo, ele pega premissas. Você tem essa premissa A, essa premissa B, essa premissa C. Depois, você chega a uma conclusão. Eu vou dar um exemplo. A pessoa chega em casa e sente o cheiro de alguma coisa que vem da cozinha. Sei lá, uma macarronada, um feijão, alguma coisa. Bem, você não precisa ir para a cozinha para você intuir. Primeiro, tem alguma coisa no fogão. Segundo, alguém acendeu o fogão e colocou alguma coisa no fogão. Conclusão, a comida está sendo preparada e ela está gostosa. Um exemplo bem simples que me veio agora aqui à cabeça. Porque você chegou a uma afirmação,
baseado em realidades que a sua cabeça formulou, hierarquizou, juntou a ponto de concluir. Outro exemplo, no interior, o homem do sítio sente que está fazendo muito calor. E é um calor abafado, aquele calor que é diferente. Depois vem aquele vento seco, etc., e ele conclui, vai chover. Pronto. Ele apreendeu essas realidades e chegou a uma conclusão. Isso se chama raciocínio dedutivo. Você deduziu uma realidade partindo de premissas. Essa é a nossa forma, a nossa lógica, o jeito que nós, criaturas humanas, temos de concluir as coisas, de afirmar as coisas, de assegurar, de asseverar determinadas realidades, baseados nas premissas. Esse raciocínio, ele pode voltar atrás. Por quê? Porque nós somos falíveis, porque às vezes a gente descobre que a ordem que a gente colocou das premissas não foi a correta, porque não colocamos as premissas suficientes, sei lá. Eu gosto da cidade de Santos, logo o Santos vai ser campeão do estado de São Paulo. É muito pouco dizer que o Santos vai ser, desejo que seja sempre. Eu citei o Santos porque é torcedor do Santos, mas para que você conclua que o Santos vai ser campeão do estado de São Paulo, é preciso bem mais de você dizer que a cidade de Santos é bonita. Eu citei assim, veio aqui a cabeça, isso se aplica a qualquer time de futebol. Então, premissas e conclusão. Isso se chama raciocínio dedutivo. Os anjos não decidem assim, não pensam assim. O raciocínio deles é intuitivo. E uma vez tomado, uma vez decidido, eles não podem voltar atrás. Isso quer dizer que todos os anjos foram submetidos à prova, segundo a antiquíssima tradição da igreja, e os que optaram por Deus entraram na visão beatífica e não podem mais cometer pecado. A recíproca, triste, também é verdadeira. Os anjos decaídos, depois que optaram contra Deus, depois que se rebelaram contra Deus, portanto, o seu coração se endureceu nesse pecado e eles não podem mais voltar atrás. Porque voltar atrás é próprio de raciocínio dedutivo. Eles não podem ou eles não querem? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Não podem porque faz parte da natureza angélica o raciocínio intuitivo. Portanto, apreendem uma realidade e isso é irreversível. Portanto, os demônios não podem porque não querem. E o querer deles é irreversível. Sim. Disso trata o parágrafo 393 do Catecismo da Igreja Católica. Por favor, queira abrir. É Vossa Reverendíssima quem vai dizer qual é a doutrina da Igreja sobre a irrevogabilidade dos anjos bons e dos anjos maus. Parece que no parágrafo 393 se trata apenas dos anjos maus. Mas o que vale para os anjos maus, ou seja, é irrevogável a decisão deles, eles não podem mais se arrepender, é irrevogável, é definitivo, porque faz parte da lógica angélica, do pensamento angélico, da decisão angélica, a irrevogabilidade. Isso só para a gente entender, é por causa do ser totalmente espiritual que ele é? Porque, por exemplo, nós estamos presos aos sentidos. Sim. Então, o senhor deu o exemplo do feijão no fogão. Você está indo pelo seu tato, mas você não sabe exatamente, você não tem completo acesso àquela realidade. Então, os seus sentidos te enganam. Exatamente. O anjo não, ele é espiritual, ele é certeiro naquela... Perfeito, né? Perfeito. Por favor, Cânon 300, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 393. O caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Aqui é São João Damasceno, que essa frase é entre aspas, pronto, a parábola do filho, a parábola de Lázaro e do rico,
não é? Quando Abraão diz que entre você e a gente, existe um abismo, de sorte que quem está aqui não pode passar para aí. Sim. E quem está aí não pode passar para cá. É lógico que enquanto estamos a caminho, até a hora da morte, a revocabilidade, ou seja, você voltar atrás, revogar a decisão que você tomou, isso é possível tanto para o bem quanto para o mal, até a hora da morte. Na hora da morte, acaba a possibilidade de um perverso se converter e de um convertido se perverter. Abismo. Ela crava. Definitiva. Crava Estabiliza para sempre a possibilidade, seja para o bem ou seja para o mal, a morte é o fim. A possibilidade de voltar atrás, vou levantar-me, vou ao meu Pai, pequei contra o céu e contra ti, até a hora da morte. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Dimas, São Dimas. E o contrário também, não é, de se perverter até a hora da morte. No caso dos anjos, pelo simples fato de eles existirem na condição de criaturas espirituais, sem os sentidos, dotadas de um raciocínio intuitivo, não existe possibilidade de os anjos bons pecarem. Estão na visão beatífica. Entraram na visão beatífica após essa prova. Já os anjos decaídos, decaíram mesmo, esse é o sentido. E não podem porque não querem, porque a decisão deles é irreversível. É um mistério? Claro que é um mistério. Estamos diante do mistério do mal. O mistério do homem que caiu é precedido por esse mistério mais assombroso ainda, de criaturas angélicas, espíritos puros, submetidas à prova, terem optado pela rebelião contra Deus. É um mistério. Mas essa é a doutrina da Igreja. O que está aqui no catecismo, é que eu acho que é importante, não é uma deficiência da misericórdia de Deus, né? Ou seja, vocês não vão ser perdoados, não é porque Deus não queira, que esteja faltando a misericórdia. Não, é porque vocês não querem, a decisão de vocês é irrevogável. Lembra quando Jesus diz a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo? É um pecado que não tem perdão nem nessa vida nem na outra. Lembra disso? Sim. Pronto. Por que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado? Porque o coração se fechou radicalmente. A misericórdia de Deus não aceita, está petrificado, está endurecido, está empedernido, não quer sair do pecado, recusa-se voluntária, categórica, decisiva, irrevogavelmente de aceitar que a misericórdia de Deus lave-o. Ora, se ele não quer, Deus não faz. Mas Deus não faz não é porque falta misericórdia da parte de Deus, que a misericórdia é infinita. Deus é rico em misericórdia, dives em misericórdia. São João Paulo II dedicou uma encíclica, a primeira encíclica de São João Paulo II foi para a misericórdia de Deus, divas e misericórdia. A segunda para Redemptor Hominis, o Redentor do homem, para Jesus. Primeiro a do Pai, a do Filho, depois Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo. Bonito, São João Paulo II. 3 encíclicas, as primeiras. Ao Pai, divas e misericórdia. Ao Filho, Redemptor Hominis. Ao Espírito Santo, Dominum et Vivificantem. Na primeira, nós temos exatamente isso, a blasfêmia contra o Espírito. Não tem perdão. Não tem perdão, porque a criatura se fechou e se recusa a aceitar que o amor de Deus transforme a sua vida. Ou seja, vão ter que aturar até o fim da vida esses demônios. Sim, até ao derradeiro instante, sim. Tanto é que a belíssima oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. É até a hora da morte, sim, que temos que lidar com essa figura sombria. Muito bom, Dom José. É importante esse tipo de pergunta. Vou fazer uma pergunta interessante para o senhor. Satanás, porque ficou claro então que ele não vai pedir perdão, ele não vai se arrepender, porque ele não quer. Não quer. Veja, vamos matizar aí. Ele não quer por uma decisão irrevogável pelo fato de ser anjo. Sim. Não é? Mas veja, enquanto o jovem na parábola do filho pródigo está na pocilga e não reflete, ele não quer. Ele não quer enquanto não reflete, mas depois que ele reflete, ele quer e se levanta. Então, essa possibilidade de transitar das trevas para a luz, não existe. Nós temos enquanto estamos a caminho, até a hora da morte. Ele não. Sim. Os anjos não.
Uma vez decidido, é para sempre. Os anjos bons, que optaram em favor de Deus, é para sempre. Para sempre, não vão mais pecar. E quando o senhor fala que eles foram para a visão beatífica, Sim. é a mesma coisa que vai acontecer com os eleitos que vão para o céu. Então, ou seja, lá não tem mais possibilidade de pecar. Não tem. E assim como o inferno não tem possibilidade de retornar. Não tem. Abismo. Jesus foi... Vamos à parábola. É ele o responsável. Eu estou querendo avançar, mas ele não deixa. Mas o programa é gostoso por causa disso. Parábola de Lázaro e do rico. É pulão. Vamos ali ao capítulo 16. Versículos de 25 a 26. O que interessa é o versículo 26. A questão aqui é: quem está no inferno? Anjos maus e os condenados podem um dia se arrepender? A resposta é dada por Jesus nessa parábola com uma palavrinha misteriosa chamada abismo. Por favor. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Agora vem o que interessa. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Gostou do verbo? Pode. Não pode. Mas veja, não pode porque não quis, até a hora da morte, transitar das trevas para a luz. Os anjos não podem desde quando se rebelaram contra Deus, porque é definitivo. Então, respondendo a sua pergunta, não pode ou não querem? As duas coisas. O verbo utilizado por Jesus é poder, mas o poder por não querer. No nosso caso, por não ter querido até a hora da morte. Por isso, a sua situação é definitiva. E por que as pessoas pensam assim, Dom José? Mas quando eu morrer, que é o que as pessoas pensam, quando eu morrer, eu vou estar diante de Deus e lá eu vou pedir perdão. Não tem isso. Elas acham que vão ter essa capacidade disso. Não tem. Vamos agora. Foi ele que provocou, viu? É ele que está provocando. Vejamos aqui sobre o inferno. Vejamos o que acontece com a pessoa que morre em pecado mortal. Parágrafo 1035. Ninguém pense isso. Certamente o Frei Gilson fez, às vezes, daqueles que dizem desavisadamente: não, quando eu morrer em pecado mortal, se eu morrer em pecado mortal, vamos apresentar diante de Jesus. Jesus, tenha compaixão aqui de mim, um jeitinho brasileiro, me dê uma outra chance, etc. Não é assim. Se partir desta vida em estado de pecado mortal, ao menos um pecado mortal, esse parágrafo vai falar de uma palavrinha assustadora: imediatamente. Por favor, parágrafo 1035. Está sentado, não está? Estou. Ah, bom. Porque agora vai ser susto. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Assustador. Assustador, terrível, 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 mas é o ensinamento da Igreja, é o ensinamento da Escritura. O inferno existe e é eterno. E as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem. Primeiro são julgadas, na hora da morte. Na hora da morte mesmo. Descem imediatamente para o inferno. Não vão ficar ali tomando um cafezinho, esperando o elevador levar as almas. Não, já desce imediatamente mesmo. Sobre esse parágrafo, Dom José, tem um caso que eu tinha pregado sobre esse parágrafo para uma assembleia, e um dia eu me encontrei com uma mulher que ela estava com uma crise, porque ela dizia assim: um dia o Senhor ensinou que por ter cometido um pecado mortal, eu já iria para o inferno. Então, eu cometi vários, eu já estou no inferno. Não. Aí eu fiz ela entender: não, você não entendeu, porque aqui fala depois, caso você morra sem se arrepender. Ou seja,
se ela se arrepende dos pecados mortais que fez em vida, ela... A frase é clara. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal. Nesta vida, qualquer pecado, por mais grave, inominável e horripilante e assustador que seja, por mais vezes que ele tenha sido cometido, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro, me lavai. É o Salmo 50. Salmo 50. Sim. E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço a minha iniquidade, meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Aspergi-me, serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Mas atenção, enquanto estamos a caminho, ninguém desespere do amor de Deus, ninguém se conclua antecipadamente, porque é errado, não é bíblico, dizer que porque cometi pecados mortais, eu já estou no inferno. Não, de forma alguma. Você é convidado a se arrepender, a humilhar-se diante de Deus, a se reconciliar com Ele. Se é católico, ordinariamente isso é celebrado no sacramento da penitência, para ser uma nova criatura. Eu não te condeno, vai de agora em diante e não tornes a pecar. Enquanto estamos a caminho. Mas o texto aqui é claro. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal. Muito bom. Sim. Tem um caso, não sei se o senhor já viu, de Santo Afonso, em um dos seus livros, ele conta de um acontecimento onde a pessoa morreu com ares de santidade. Mas aí é uma coisa, é um sonho que a pessoa teve, uma visão, com ares de santidade. E o bispo, o sacerdote, ia erigir uma capela em honra àquela pessoa. Morreu em ares de santidade. Aí diz que naquela noite, o bispo teve uma visão, um sonho, onde aquela pessoa, na verdade, ela se perdeu em vida, no finalzinho da vida dela, cometeu um pecado muito grave. Partiu em pecado mortal? E aí o bispo tomou a decisão de não mais erigir no nome dela. Ou seja, para dizer que, claro, isso é uma visão, um sonho, mas que o que acontece em vida é o que vai ser julgado. O ato que ela constituiu em vida. Sim. Ficou muito claro, muito bom. Sim. Dom José, se não der tempo, eu vou jogar o assunto e nós terminamos no próximo bloco, que ainda é só o primeiro bloco. Já vimos então que os anjos não podem se arrepender, não querem, não podem, e entendemos isto. Agora, Satanás no inferno, e a Bíblia diz que foi lançado na terra para nos seduzir, para nos enganar. Satanás, ele pode tudo o que ele quer. Satanás, ele tem poder infinito. Então, o que der na cabeça dele, na inteligência dele, ele pode fazer? Não. Satanás não tem poder infinito. Nós temos, mas em termos. Vossa Reverendíssima poderia lembrar qual o texto do apóstolo Paulo que mostra que nós somos onipotentes? Tudo posso naquele que me fortalece. Respondeu bem, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso nele. O diabo não pode dizer isso. O diabo pode o que Deus permite que ele possa. O poder de Satanás é um poder permitido. Não é o poder próprio dele. Ele não tem poder nenhum se não tivesse sido dado do alto. O poder de Satanás não é infinito. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 395. Que isso fique bem claro. O catecismo é uma maravilha. Por favor. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus, e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos,
de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física para cada homem e para a sociedade. Esta ação é permitida pela divina providência que, com vigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente esse parágrafo traz muitas perguntas, suscita muitas perguntas, mas estamos diante de um mistério. Ele é uma simples criatura. Portanto, não superestimá-lo atribuindo para ele uma condição divina, uma prerrogativa divina. Ele é uma criatura, não pode tudo. Nós vamos ver, falta um pouco mais de um minuto. Um texto famoso, clássico, da 1 Coríntios capítulo 10. Deus que não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Sim. Mas com a tentação Ele vos dará meio para triunfar sobre elas e vencê-las. Né? Isso aqui é uma prova contundente de que o Senhor Deus permite que Satanás exerça determinadas realidades, tenha acesso a determinadas prerrogativas, mas tudo permitido por Deus, um mistério que, por outro lado, à luz de Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Está terminando. Está terminando, como Dom José falou, esse suscitou muitas perguntas, eu já estou cheio aqui de perguntas para fazer em seu nome. O assunto é muito bom a gente entender essas coisas. E que bonito a gente ver que está tudo no catecismo da Igreja Católica, né? Já era acessível para você, é que às vezes faltava a gente ler, estudar. Mas aqui, é claro, tem todo algo envolvido que faz a gente despertar para algumas coisas que antes não víamos. Então, um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. Terminei o bloco passado fazendo uma pergunta para Dom José. Satanás pode tudo? Ele tem poder infinito? E Dom José já nos respondeu, não. Ele não tem poder infinito. Ele não pode fazer tudo. Mas lemos no catecismo, foi uma leitura até um pouquinho sem explicação, por isso que já entramos nesse bloco. Aliás, eu vou ler de novo o catecismo, para que a gente adentre, porque foi só uma leitura, o Dom José não teve nem tempo de comentar, né, a citação do catecismo. E aí, dentro disso, como o Dom José mesmo falou, suscita algumas perguntas e eu quero fazer essas perguntas em seu nome. É 395, não é isso? Catecismo da Igreja Católica 395. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus, embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem, para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui dentro disso tudo, Dom José, aqui ficou muito claro aqui, como as pessoas confundem isto. Deus permite, parece que ele está concordando com aquilo. Tipo, se Deus está permitindo o mal, se Deus está permitindo que o diabo faça esse estrago, se ele deixa é porque ele está gostando, se ele deixa é porque ele concorda, se ele deixa, sendo que ele tem o poder para não deixar, as pessoas têm muito esse problema. Então, como que seria isso? Como diferenciar uma coisa da outra? A permissão não se identifica com a vontade. A vontade é aquela dimensão do nosso ser que quer, que deseja. Portanto, é um querer algo. A permissão, e normalmente a palavra permissão na nossa convivência diz respeito a uma realidade exterior a nós. Claro que nós podemos nos permitir, mas em nós, quando nós nos permitimos, é porque nós queremos.
Eu não posso comer pizza porque eu preciso perder alguns quilos. Não, mas eu vou me permitir comer hoje uma pizza. Na prática significa que eu quero comer a pizza. Então, querer e permitir no que toca a nós mesmos são realidades que na prática se identificam. Quando se trata de realidades ou de pessoas, não é? O querer significa eu desejo que tal pessoa diga que tal pessoa faça, que tal pessoa não diga, que tal pessoa não faça. Permitir é quando, não necessariamente eu querendo, eu posso permitir querendo, deixando que a própria pessoa diga aquilo que eu gostaria que ela dissesse. Então, o professor pergunta ao aluno alguma coisa, e o professor quer que o aluno responda. Pois não, eu permito a você agora que fale. Então, o professor pergunta, ele quer que o aluno responda, aguarda a resposta do aluno e permite que ele fale. Bem, mas quando se trata de alguma coisa que eu não quero, sobretudo quando eu estou diante de uma pessoa que tem a sua capacidade de entender e de querer, e eu devo respeitar essa capacidade, mesmo sabendo que ela vai dizer besteira, que ela vai fazer besteira, eu tenho que permitir. Não querendo, É o filho pródigo. a parábola do filho pródigo é clássica. Dá-me a parte da herança que me cabe. O texto não diz que o pai falou alguma coisa. Não, não falou. Aliás, para o filho, nem fala quando o filho parte, nem fala quando o filho volta. O que nos interessa é quando o filho parte. O pai, em silêncio, atende ao filho. Ou seja, dá a parte da herança, permitindo que ele parta, mas não querendo. Essa distinção, ela é clássica. E quando se trata de permitir que o diabo tente Jó, que o diabo tente o próprio Adão, a própria Eva, né? Por que a permissão para ser tentado? Nós temos aí exatamente a criatura humana, para que se conheça e para que reconheça a autoridade divina, precisa conhecer o limite, a partir do qual ela não pode transpor, não pode violar, não pode ultrapassar. Por isso o Senhor Deus permite que o diabo tente. Bem, eu acho que a distinção é esta. Ou seja, permissão não é concordância. Não. Não é porque o pai do filho pródigo permitiu que ele queria que o filho saísse de casa. Perfeito. Isso é importante entender. O verbo, aliás, já que Vossa Reverendíssima tratou, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sei se vale a pena ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Versículos de 12 a 13. O que interessa é o versículo 13. Mas vamos ler os versículos 12 e 13. 1 Coríntios 10, de 12 a 13. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Pronto. Não nos deixeis cair em tentação. Este é o penúltimo pedido do Pai Nosso. Aqui, o Senhor permite a tentação, não vos permitirá. Às vezes, a tentação vem do próprio Deus, às vezes, a tentação vem do próprio diabo. Quando a tentação vem de Deus, é para nos provar para que saiamos vitoriosos e cresçamos em santidade. A intenção de Deus, quando nos tenta, é para nos provar. A intenção do diabo, quando nos tenta, é para nos provocar e nos levar a cometer uma desobediência, um pecado. Isso precisa ser... Quando o senhor diz que Deus nos tenta, e como coadunar isso conciliar isto com o Tiago, que fala, a Deus a ninguém tenta? Então é no sentido diferente. Veja, agora em agosto desse ano, vai ter aqui um grande evento no Mané Garrincha, não é? Sim, sim. Vossa Reverendíssima está à frente? Sim. Está tentando realizar? Sim. Pronto, está explicado. Estou tentando. Isto é, eu estou me submetendo à prova. Sim. O Frei Gilson vai tentar, olha o sentido da palavra tentar, sentido positivo,
Isto é, ele está se submetendo à prova de enfrentar um desafio tremendo, que é um encontro de proporções nacionais, lotar o estádio Mané Garrincha aqui em Brasília. Já aconteceu? Não, ele está tentando. Está tentando? Sim, tentar. Então, Deus, quando nos tenta, Abraão, toma teu filho, leva-o até o Monte Moriá e sacrifica-o para mim. Deus tentou Abraão? Claro, no sentido positivo, submeteu Abraão à prova. A senhora, a sua filha, está se preparando para o Enem? Sim, ela vai tentar o Enem. Ela está tentando passar no concurso. Ele está tentando conseguir o emprego. O verbo tentar aqui não tem uma conotação pejorativa. É mais próximo do provar. Sim. Abraão. Uma aprovação. Uma aprovação. Mas uma aprovação boa. Sim. Por causa de quê? Leia de novo o versículo 13. Por que Deus permite a tentação? Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, olhe como Deus é bom, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Muito bom. Então Ele diz para o diabo, você está autorizado para determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, em determinados limites. O Senhor permite que o diabo tente. Mas não existe tentação infalível. Sim. O diabo não tem o poder de apresentar uma tentação infalível, isto é, que você não consegue resistir. Tentação irresistível não existe na Bíblia. Por outro lado, quando o Senhor permite, está permitido até aqui. E não me pergunte o que é até aqui, na sua vida, na minha vida, na vida da senhora, na vida do senhor. Mas quando Ele permite, estabelece limites e, ao mesmo tempo, dá para a pessoa tentada. Está aqui os meios. Se você lançar mão desses meios, você vai vencê-lo. E vai sair forte, e vai sair vitorioso, e vai triunfar sobre ele. Ficou claro? Ficou. Dentro desse caso da permissão de Deus a Satanás de nos provocar algo. Aí, para a gente terminar, gostaria de trazer 2 episódios. Um de Jó, que o senhor acabou citando, porque ali chega a acontecer um diálogo entre Deus e o demônio. Capítulo 2. O demônio pedindo permissão. Certo. Então, parece que é como se o demônio, de fato, precisasse dessa permissão de Deus para agir. E cada vez que ele tem permissão, a permissão tem que vir do alto. O Senhor, Ele não pode nada que não seja permitido por Deus e nos limites estabelecidos por Deus. Não permitirá. Ele precisa do consentimento de Deus Todo-Poderoso para tentar quem quer que seja, e a permissão é dada de acordo com as forças. Não permitirá que sejam tentados acima das vossas forças. Sim. Cada um tem aqui e agora uma força, tanto física quanto espiritual. Só Deus é quem sabe, aqui e agora, quais são os limites das forças do Frei Gilson. Porque uma coisa é o Frei Gilson fragilizado, está lá no hospital, coitado, ainda não recebeu alta. Eu vi lá a sua foto. Esses dias. Pois bem, enfim, Deus sabe pontualmente quais os limites. E só autoriza de acordo com os limites. Esse texto. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Cada um aqui e agora tem uma força que pode ser maior ou menor de acordo com sua alimentação, com o seu estado de saúde, com o seu psique, com sua... Amanhã pode ter mais força, amanhã pode ter menos força. É só Deus é que sabe o limite das forças de uma pessoa aqui e agora. E só autoriza o diabo a tentar até as forças, até quando você é capaz. Então, o que o senhor está dizendo é que Jó, Deus permitiu, mas só até aqui, porque eu vou dar todos os meios para você sair dessa situação. E ele saiu, e ele venceu todas. E vou tirar um bem maior disso. Exatamente. Eu só vou permitir porque eu posso tirar um bem maior. A história do livro de Jó acaba, o final do livro de Jó é o triunfo dele, o demônio é derrotado, foi duro, foi doloroso, perdeu filhos, mas depois o Senhor os restituiu com outros filhos, restituiu também sua saúde, os bens que ele perdera, etc, etc. É uma história muito bonita. É um exemplo clássico no Antigo Testamento, talvez
Depois dele, talvez José do Egito é também outro caso clássico. Assim. E, Dom José, eu tenho um outro exemplo que é o seguinte, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas. É quando existe uma ação maléfica em crianças. Então, eu estou trazendo esse evangelho para o senhor, que foi o do domingo, a gente está gravando em 25 de fevereiro de 2025, e foi domingo passado esse evangelho, eu lendo na missa, aí eu estou em Marcos capítulo 9, versículo de 14 a 29, e é um caso de um jovem epilético, né? E aí Jesus pergunta no versículo 21, Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo lhe acontece isto? E veja, o que estava acontecendo? Versículo 18, onde quer que o apanho, lança-se por terra, ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. E Jesus vai expulsar o demônio. E aí no versículo 21, há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. Então eu fiquei pensando, como entender a permissão de Deus numa criança onde o demônio já está a possuindo? Então, eu sei que é o caso de muita gente, a dor de por que Deus permite um câncer numa criança, por que Deus permite... a gente até já tratou isso em outros programas, mas eu estou falando agora mais na questão do demônio mesmo, porque o caso aqui é de demônio. Tanto é que Jesus fala, essa espécie de demônios, então Jesus expulsou de fato um demônio. Como entender essa permissão de Deus de um demônio numa criança? Bem, a ação do demônio é um mistério. Eu não consigo abarcar o mistério. Essa é a primeira coisa. O mistério do mal não pode ser entendido a não ser diante do mistério da bondade, da misericórdia, da piedade. São João Paulo II, depois que levou 3 tiros, escreveu uma exortação sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Salvifici dolores é o nome do documento, ou seja, traduzindo, o sentido salvífico da dor, do sofrimento. Recomendo essa leitura. Uniceia, se você puder, coloque o nome completo dessa exortação de São João Paulo II. Ele sofreu muito antes de escrever, com 3 tiros, e carregou essas sequelas até o final da vida. Bem, é o seguinte... Hoje, a gente não tem condições mais de dizer que somente aos 7 anos de idade é que a pessoa chega à idade da discrição. O que é a idade da discrição? Em direito canônico e em teologia católica se diz a idade é aquele momento, aquela fase da vida em que você é capaz de discernir o bem do mal, é capaz de tomar decisões próprias meritórias, seja em favor de Deus, um ato meritório, seja um ato demeritório, um pecado. Uma pessoa que tem mais de 7 anos de idade, na Igreja Católica, é chamada de adulto. Sim. Tanto é que um catecúmeno que já tem mais de 7 anos de idade, ele não é tratado como criança, ele se prepara para receber os sacramentos conforme o rito de iniciação cristã dos adultos, o RICA. Lembra disso? Sim. Muito bem. Isso significa que ele já é adulto. Então é preciso saber, essa primeira pontuação, não é o simples fato de ser criança. A questão é saber se essa criança, e o texto não diz, já tinha a capacidade de pecar, ou seja, de emitir por pensamentos, palavras, atos ou omissões, um ato pecaminoso perante Deus. Hoje, parece que a gente ousaria, com uma certa unanimidade, dizer que tem criança com menos de 7 anos de idade que já pensam como um adolescente, que já pensam como um adulto. Você dá determinado tipo de coisa para as crianças, o acesso que elas têm à informação, enfim. E também, até do ponto de vista positivo, determinadas crianças, dependendo do contexto e enfim, a capacidade que elas têm de intuir, de raciocinar, de pensar, etc. Infelizmente, temos que reconhecer que seres humanos com menos de 7 anos de idade já chamam palavrões. Já pensam em moralidade, já assistem
determinadas coisas que ofendem a Deus, enfim, tem, digamos assim, precocemente já inseridas no mundo das trevas. Uhum. E aí, Frei Gilson, não importa a idade da pessoa, contanto que ela tenha já a discrição, a capacidade de discernir o bem do mal, e sabendo que o bem é bem e não fazê-lo, e sabendo que isso é mal e fazê-lo, isso é uma porta aberta para os demônios. Qualquer pessoa. Qualquer uma. Então, o texto não diz. Você pode dizer que era uma criança desde a infância. Certo, mas o texto não diz se quando essa fase da infância já era uma fase em que a própria criança já tem a capacidade de discernir o bem e do mal. Portanto, a capacidade de fechar ou abrir as portas da sua vida para o poder das trevas. Em todo caso, como o texto não é claro, permanece sempre um mistério da permissão de Deus de que o inimigo atue, cause esses danos narrados no Evangelho que a gente acabou de escutar. Ademais, é preciso também ser bastante sincero e não excluir a possibilidade de uma criança estar sofrendo ataques de Satanás pelo fato de os seus pais terem inserido essas crianças, terem procurado coisas obscuras, coisas do poder das trevas, levando os seus próprios filhos para esses lugares, expondo, doando, oferecendo, fazendo com que os filhos vejam, participem e assim por diante. Isso é uma porta aberta para os ataques de Satanás, também com esses seres inocentes. Veja, eu procurei ser o quanto possível imparcial. Sim. Não é o simples fato de infância. Hoje, ninguém ousaria dizer que pelo simples fato de uma criança estar na infância, que ela ainda não atingiu a idade da discrição. Hoje, as coisas estão bem diferentes. Hoje, uma criança, sobretudo diante disso, que tem seus pontos positivos, por favor, mas, precocemente, uma pessoa que ordinariamente chega à idade da discrição, aos 7 ou 8 anos de idade, hoje parece que na nossa sociedade tão exposta a tantas coisas, isso pode ser abreviado precocemente. Sim. É o que eu tenho para dizer, eu não posso ir mais, mas o fato de uma criança estar exposta a um ambiente, a um contexto de trevas, ali onde o inimigo age, se por culpa dela ou por culpa dos seus pais, dos seus responsáveis, eu não sei, mas são possibilidades que a gente precisa admitir nesse relato. A palavra infância hoje não evoca tanta inocência ou imaturidade e assim por diante. Infelizmente, e felizmente também, muitos seres humanos na fase da infância já têm excelentes noções de verdade, de justiça, bem formados no temor a Deus, na fidelidade, na obediência a Deus. Crianças com 4, 5 anos de idade, benção a mamãe, benção ao papai, o respeito que elas têm para com o próximo, de dizer a verdade, de não faltar com a verdade, de não dizer a mentira, de não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem. Já com 4, 5 anos de idade, um sentido firme, sólido, dos valores cristãos. Sim. Como se fosse já um adulto, menino bem educado. Mas, infelizmente, para o outro lado também temos isso. O que o senhor tentou trazer é que, toda hora que o senhor ia falando, se o diabo entrou, uma porta talvez foi aberta. O diabo só tem um poder que nós damos a ele, né? Estamos quase encerrando. Eu creio que não dá nem para ir para outra pergunta. Eu queria terminar, Dom José, dizendo o seguinte. Estamos na pergunta, o diabo, ele tem poder para fazer o que quiser? E falei de Jó, falei desse menino epilético, aquela coisa toda.
E alguém pode pensar, mas então o diabo ele só entra onde a gente abre a brecha para ele, onde abrimos portas. Mas também tem o caso de que o diabo ele vem também sobre os justos, no caso Jesus Cristo. O diabo vem tentar Jesus Cristo e Jesus Cristo não tem pecado nenhum. Então, ou seja, o diabo vem sobre os justos e os injustos, seria isso, né? Sim. Aliás, se os injustos já estão num itinerário de pecados, ele nem mexe com esse, né? É mais fácil. Esses daqui já são meus mesmo, não vou tentar mais não, porque esses já estão quase com o passaporte carimbado para onde eu moro. Estou brincando. Né? Dizem que certa feita é uma história que Padre Pio vem na cidade de San Giovanni Rotondo, né? E o diabo está lá com a cara bem assim desolada. Bem triste. Por que você está aí? Não tem a cidade toda para tentar. Não, muitos deles já me pertencem. Nossa. Ele estava enfesado, porque ele não tinha os frades capuchinhos na mão dele. Pois bem, então o diabo, sabendo que aquelas pessoas já pertencem a ele, não tenta muito não, né? Porque já são dele, já são escravos dele e tal. Se bem que isso pode ser revertido. Pois bem, então... a permissão de Deus Todo-Poderoso, ela sempre vai existir da parte de Satanás para tentar os justos. Quando Deus permite que os justos sejam tentados, é preciso voltar de novo a 1 Coríntios 10, 13. Por favor, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação sobre-humana, mas Deus não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará meio para triunfar sobre elas. Leia de novo, devagar. O senhor já leu. Ah, já li? Então tá, deixa para lá. Já li. Bem, porque o justo é tentado. Eu acho que 90% da resposta está aí nesse texto. Né? E porque Jesus quis ser tentado para nos dar o exemplo. Ele não precisava autorizar o diabo a tentá-lo. Ele permitiu que o diabo o tentasse para triunfar sobre ele. Grande derrota, experimentou Satanás e grande exemplo Jesus deixou para nós. Quando o Santo Afonso Maria de Ligório é perguntado sobre por que Deus permite Satanás tentar, ele diz que, veja que o senhor concorda, diz que é para nos tornar mais humildes, para que cresçamos na santidade, para que adquiramos mais mérito, porque depois da tentação, se você também ultrapassa, você ganha mais mérito. Corretíssimo. Então, ou seja, o Santo Afonso vai levando numa situação de que é algo maravilhoso para você chegar à santidade. É correto. Um soldado bem treinado, ele está pronto para enfrentar o inimigo a hora que o inimigo aparecer. Para que ele seja bem treinado, ele tem que ser bem provado. Por isso, ele tem que ralar muito, tem que malhar, tem que acordar de madrugada, no mato, etc. Essa é a finalidade. Eu estou preparado. Gente, muito bom o programa de hoje. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Semana que vem a gente vai se encontrar novamente. Eita, programa bom, hein? Um programa onde pode fazer essas perguntas. Tantas que estão meio que preparadinhas aqui, outras que vão surgindo na hora. É bom ter você aqui. Fale desse programa para outras pessoas. No canal do YouTube você pode divulgar para os outros, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.